Graças a Deus. Salmo de número 92. Aleluia. Queria que você lesse comigo o versículo de número 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Os irmãos podem se sentar. O salmista, nesse texto, ele expressa a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem ou tinha feito na sua vida. A expressão dele é de alegria, a expressão dele é de gratidão. E alguns tópicos desse salmo eu gostaria de pontuar com os irmãos nesta manhã. Ele diz que é bom louvar e cantar ao Senhor. Então, quando nós falamos que é bom cantar, que é bom louvar, que é bom estar na presença do Senhor, nós nos lembramos que há promessas de Deus para aqueles que louvam ao Senhor. E se há promessas de Deus para aqueles que louvam, porque nós sabemos que Ele habita, que Ele está no meio dos louvores. Então, ali, quando você está louvando, quando você está cantando, quando você está adorando, quando você está com as suas mãos levantadas, está o Senhor ali no meio do seu povo se fazendo presente. Então, Ele se alegra com os nossos louvores. E muito mais do que isso, Ele recebe quando você louva Ele de todo o seu coração. O salmista diz também que a cada manhã ele quer anunciar, ele quer falar, ele quer pregar, ele quer mostrar para todas as pessoas, anunciando as benignidades do Senhor. Ao levantar, anunciar a sua benignidade. Depois de uma noite de sono, depois de um descanso, aí você levanta, o salmista levanta e anuncia a todos quanto ele pode a sua benignidade, a sua bondade, o seu amor que é imutável em nossos corações. Então ele anuncia a sua benignidade podendo agradecer, podendo ter gratidão a Deus pela noite, pelo descanso, E diz também um texto na palavra do Senhor, dizendo assim: em paz eu vou me deitar, em paz eu vou dormir, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Nós servimos a um Deus. A Bíblia diz que enquanto você, enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando em nosso favor, para a glória do seu santo nome. Então, é bom cantar, é bom louvar, é bom exaltar, é bom falar das benignidades do Senhor a cada manhã, a cada momento das nossas vidas. Então, o Salmo também, em outro local, diz assim: eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Deixa eu perguntar para você nessa manhã: você já agradeceu a Deus porque você conseguiu levantar? Aleluia! Você já agradeceu a Deus pela noite bendita que o Senhor te concedeu? Você já agradeceu nesta manhã, aqui nesse lugar, pela saúde que Ele tem te dado? Aleluia! Pela perfeição, pela dádiva que Ele tem dado a você de ir, de vir, de se assentar aqui juntamente com os santos, de poder daqui um pouquinho participar da mesa do Senhor. Então esse era o desejo do salmista, anunciar a cada manhã as suas benignidades. Louvado seja o nome do Senhor.
de noite, irmãos, nós temos também bênçãos do Senhor. Enquanto nós descansamos, né, como eu já disse, o Senhor está trabalhando. Agradece a Deus, tem um dia que inicia, de manhã tem bênção, aleluia, para os que dependem do Senhor. Sabe, quando o Senhor ministrava no meu coração essa palavra, eu me lembrei que de manhã também existe bênçãos nas nossas vidas. De manhã também existe providência de Deus na nossa vida. E o Senhor então me arremeteu lá no deserto, porque a Bíblia diz que o Senhor mandava o maná de manhã, o Senhor mandava o maná de tarde, o Senhor providenciava para o povo o seu sustento. Então, quando Deus tem um propósito, quando Deus está na frente, Ele te sustenta, não importa a maneira, não importa o jeito, não importa se às vezes nós ficamos indignados como o povo ficou, viu o maná descer, então pergunta, o que é isso? Isso é misericórdia, isso é providência, isso é fidelidade, isso é Deus trabalhando em favor daquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido também nesta manhã, porque o Senhor nesta manhã já providenciou uma bênção para a tua vida e para as nossas vidas também. Diz a palavra do Senhor, as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus tem uma misericórdia diferente para a minha vida, para a sua vida, para a glória do nome do Senhor. O salmista diz também que se você louva a Deus na noite, se você louva a Deus na manhã, então você também tem motivos para louvar o Senhor. À tarde, louvado seja o Senhor. À tarde, Deus também visita o seu povo, Deus visita os seus servos, aleluia. E o Senhor, então, me faz lembrar que à tarde existe bênçãos para quem está na sua presença, para quem está fazendo a sua vontade. E o Senhor ministra no meu coração, na tarde, fazendo e trazendo bênçãos para nós, nos faz lembrar de quem? De Pedro e João no caminho do templo, às 3h da tarde, tem aquele coxo assentado, esmolando, pedindo uma esmola, pedindo dinheiro, que ele tinha necessidade. O homem de Deus, os homens de Deus estavam ali cheios da presença do Senhor. Eles iam fazer uma coisa que não era de vez em quando que eles iam fazer, não. Era parte do dia deles ir ao templo buscar a presença do Senhor. E quando você sai da sua casa, quando você vem para a casa do Senhor, quando você está na direção do Senhor, pode ser à noite, pode ser de manhã, como pode ser também à tarde, eles dizem para aquele coxo, olha, você está esperando uma coisa, mas Deus tem outra para a sua vida nesse dia. Você veio com certeza buscar alguma coisa, você tem algo em mente, mas eu sirvo, você serve, eu espero, você espera daquele Deus, aleluia, que faz além daquilo que você pensa, além daquilo que você quer, além daquilo que você imagina, Ele faz muito mais além daquilo que você está esperando. Então, aleluia, nessa manhã tem bênção, aleluia, mas se escapar da manhã, com certeza o Senhor tem também uma bênção para a sua vida nessa tarde. Aleluia. Então disseram ele para aquele coxo, você espera o que você necessita, mas Deus tem algo especial, melhor ainda para a sua vida. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus tem milagre para o seu povo nesta manhã. Deus tem milagre para a tua vida nesta manhã. Deus tem algo especial para a tua vida nesta manhã. Deus tem algo além daquilo que você está imaginando, além daquilo que você está precisando. Aleluia. Ele tem para conceder nas nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, se tem bênção de noite, pastora, se tem bênção, aleluia, de manhã, se tem bênção de tarde, se tem bênção, aleluia, nesses dois períodos, por que não ter bênção à noite também? Aleluia. A Bíblia nos faz lembrar
perto da meia-noite, 2 homens presos, 2 homens algemados, 2 homens trancados, 2 homens lá na solitária, 2 homens lá, né, esperando algo da parte do Senhor, aleluia. A Bíblia diz que eles não estavam murmurando, eles não estavam espraguejando, eles não estavam desanimados, eles não estavam perguntando, Senhor, por que isso? Eles não estavam perguntando, Senhor, eu sou teu servo, estou pregando a tua palavra, onde eu vim parar? Olha o que está acontecendo. Não importa onde Deus te levar, Ele tem sempre uma saída, Ele tem sempre um escape, aleluia. E a Bíblia diz que os servos do Senhor, eles estavam orando, eles estavam cantando, porque os demais presos estavam, aleluia, ouvindo o seu clamor, estavam ouvindo o seu louvor, aleluia. E a Bíblia diz que num dado momento o Senhor visita aquele lugar, lá meia-noite, enquanto todos estavam dormindo, eles estavam cantando, eles estavam louvando. A Bíblia diz que o Senhor visita aquele lugar com um grande terremoto, todos foram soltos, as portas se abriram, as cadeias caíram e o nome do Senhor foi glorificado. E assim é na minha vida. Então, saiba de uma coisa: tem bênção de manhã, tem bênção de tarde, tem bênção de noite, tem bênção de madrugada. Em todo momento em que você abrir a porta do Senhor, bater na porta do Senhor, Ele sempre terá alguém para te atender, para ouvir e compreender e responder a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Ele não dorme, ele não cochila, o Senhor não viaja, o Senhor está atento aos nossos clamores, aleluia. E o Senhor diz assim: eu amo aqueles que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, eles vão me encontrar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Paulo e Silas buscaram e encontraram, aleluia, o Senhor. E o Senhor visitou a sua vida, visitou aquele local. Bendito seja o nome do Senhor. Então nesta manhã, meus amados, se você, aleluia, tiver motivos para cantar, se você tiver motivos para louvar, se você dormiu, se você descansou, se você levantou sob os cuidados do Senhor, é hora de você, aleluia, agradecer a Deus, levantando a sua mão, cantando ao Senhor, orando ao Senhor, aplaudindo ao Senhor. Não importa a maneira que você vai usar para agradecer, mas faça-o para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, ou com glória, com qualquer forma que você tiver para agradecer ao Senhor, usa ela agora nesse dia. Profetize vitória para o seu dia, para a sua noite, para a sua tarde, para a sua vida, para a vida dos seus, pelo culto, pela igreja, pelos obreiros, não importa a hora que seja, mas agradeça ao nome do Senhor. Sabe, nós precisamos perder aquela mania. Eu chego às vezes, né, só um exemplo, a Carol, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão, está tudo bem? Irmão, não, irmão, aleluia, profetiza a vitória. Mesmo que você esteja na luta. Você quer mais luta do que você tomar uma surra em praça pública, apanhar, levar vários açoites, como Paulo e Silas levaram, estavam presos, mas eles estavam lá fazendo o quê? Cantando. Estavam louvando. Teve um certo momento da sua vida, ele tomou uma surra também, ele foi preso, e depois quando ele sai, Filipe fala: você não fala mais desse nome, hein? Ele fala: não, mas importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ele apanha e diz assim: graças a Deus. Olha que privilégio, eu poder apanhar pelo nome do Senhor Jesus. E às vezes, irmão, nós não fomos presos, nós não apanhamos, nós não, sabe, tudo para nós é uma derrota, tudo para nós é motivo de nós desanimarmos. Eu vou trocar de Deus, eu vou trocar de igreja, eu não vou mais orar com a irmã, eu não vou mais isso, não vou mais aquilo. Não, irmão, é na luta, é na prova, é na hora mais difícil da nossa vida que o Senhor se faz presente na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, ele diz assim: olha, o homem brutal e louco, aquele que não tem entendimento, aquele que mentalmente ele não tem capacidade, aquele que moralmente ele é perverso,
Ele não entende adoração, ele não entende o teu louvor. Tanto é que você tem prova disso, às vezes, mesmo dentro da nossa casa. Você está enfrentando uma luta tão grande e as pessoas acham que você ficar em casa será a solução. Não, eu não vou ficar em casa, eu vou para a igreja. Eu vou buscar a Deus. Se eu não encontro a solução aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem a solução, o Senhor tem a saída. Ele diz que Ele é o dono da chave, Ele é o dono, Ele tem a chave de Davi, Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, Ele tem a chave que fecha e ninguém abre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está pronto para agir no teu, no meu e no nosso impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Então as pessoas não entendem. E se você veio com o objetivo nessa manhã, se você veio com um problema, se você tem dificuldade, não importa, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, não olhe para o que você deixou em casa, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Aproveita, levanta a tua mão, glorifica a Deus, exalta o Senhor, bendiga ao Senhor, continue louvando em espírito, continue adorando em espírito. O Senhor diz: eis que Ele busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se você está em espírito, e se você tem verdade no seu coração, é hora de louvar, é hora de cantar, é hora de exaltar, porque a bênção vai descer em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. O ímpio, ele não consegue saber o porquê da nossa alegria. Aleluia, ele não consegue entender por que cantar quando tudo está triste. Aleluia, por que cantar quando você está com aquele grande problema, quando está tudo difícil, quando parece que tudo está perdido. Sabe por quê? Porque eles têm por costume confiar no que é passageiro. Eles confiam, como diz o Salmo 20, em carro, eles confiam em cavalo, mas eles não têm ideia o porquê você faz menção do nome do nosso Deus, do seu Deus, daquele Deus da providência. Aleluia. Mas os que confiam no Senhor, os que louvam o Senhor, eles sabem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou significa isso o quê? Carol, o choro não dura para o resto da sua vida, a dor não vai durar para o resto da sua vida. Ela tem um momento, ela tem um limite, ela tem. Você pode passar pela luta agora, mas amanhã o Senhor tem alegria para você. Amanhã o Senhor tem vitória para você. Amanhã o Senhor tem escape para você. Amanhã o Senhor tem uma porta aberta para você. Amanhã o Senhor tem cura para a tua vida. Então, aleluia, aproveite o momento, adore, glorifique, exalta e bendiga o nome do Senhor Jesus. Então, o choro não dura para sempre, a tristeza não dura para sempre, nem a luta, nem a angústia. A alegria vem para quem louva, para quem canta, para quem adora, para quem ora. Ele sabe que Deus, aleluia, é o socorro presente no momento da angústia. Então, aleluia, de manhã, de tarde, de noite, não tem hora nem situação, esteja sempre louvando e confiando na misericórdia do Senhor. O salmista dizia também: eu vou ser ungido com óleo fresco, ou seja, eu serei renovado, eu serei revigorado a toda manhã, em toda tarde, em toda noite, em todo tempo, aleluia. Por isso diz a palavra que mesmo falando de higiene pessoal, mesmo dizendo na compostura, às vezes, das nossas vidas, pessoal, a higiene pessoal, mas ele diz assim, que em todo tempo seja, aleluia, branca as suas vestes, aleluia, e que nunca falte o óleo na sua cabeça, aleluia. Porque o salmista, ele dizia: se o óleo cair, se ele derramar, se a unção dele descer, eu vou ser renovado, eu vou ser revigorado. O Senhor tem renovação para mim e para você nesta manhã. A semana pode ter sido tribulosa, a semana pode ter sido angustiante, mas nesta manhã, você que já adorou por levantar, você que já adorou por ter dormido, você que já adorou por ter chegado aqui, agora tem algo especial de Deus para a tua vida, tem renovação, tem, aleluia, uma nova unção, tem um
novo cântico na tua boca, tem uma alegria especial para ser colocada no seu coração, tem língua estranha para ser revelada no seu coração, tem dom para descer sobre a tua vida, tem algo novo e especial da parte do Senhor, não é da minha, não é de ninguém, é do Senhor, e Ele está dizendo, tem, aleluia, ungido, aleluia, com óleo fresco, a unção vai descer, aleluia, você vai ser renovado, você vai ser revigorado, porque em toda manhã, em toda tarde, em toda noite, você está adorando, aleluia, o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que nunca faltará a presença dEle e o socorro dEle na nossa vida. Sabe por quê? Está escrito, Ele é o nosso pastor e não nos faltará. Graças a Deus. Não importa, irmãos. O Senhor não disse para você, olha, eu sou teu pastor e nunca mais vai acontecer nada na sua vida. Não, não é isso que Ele está dizendo, não. Né? Na verdade, dizem que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? O texto está contrário, está diferente, porque não é nada me faltará, e Ele não me faltará. Você já lutou uma luta sozinho? Eu já. Mas agora, Ele como meu pastor, nessa luta, você não vai mais lutar sozinho, Ele vai estar com você. Agora Ele vai dizer para você, olha, isso aqui vai ser assim, aquilo vai ser de outro jeito, aquilo, sabe? Mas Ele vai estar com você. Em todo momento Ele está com você. Ele está olhando, Ele está te provando, Ele está observando a sua vida, aleluia. Está nos colocando em prova. Mas o que eu queria nessa manhã, participar um pouquinho com mais detalhe na sua vida, é o texto que nós lemos. A Bíblia diz assim que o justo florescerá como a palmeira. Eu queria dar uns detalhes aqui para você da palmeira. Nós só sabemos, né, pastor Getúlio, que aqui que fala, né, palmeira, o vento, fala em palmeira, eu estou meio... Entendeu? A gente sabe que palmeira, bate o vento, ela entorta, passa o vento, ela está de pé. Mas tem outros detalhes, irmãos. Você quer ver uma coisa? A palmeira, ela tem raízes profundas, de mais ou menos 300 metros para baixo. Aí está o porquê. Ela balança, mas não cai. E se o justo é considerado, ou se ele florescerá como a palmeira, eu quero perguntar para você, como estão as suas raízes? Tem planta que você planta com a raiz superficial. Eu estava vendo algo na internet esses dias, uma plantação de mandioca. Você planta mandioca, se você enterrá-la muito, não tem quem arranca, pastor. Mas a plantação da mandioca é sobre a terra. O camarada dá uma cavadinha, corta aquele talo lá, vai lá, dá um tranco nela, ela sai todinha. Mas depende para qual situação a raiz tem que ser superficial e profunda. Mas a raiz da palmeira, que o Senhor está dizendo que você vai florescer como uma palmeira, diz que ela tem 300 metros de profundidade. Ela busca o seu sustento lá embaixo. Ela não depende da água tão somente superficial. Ela não vive superficialmente, ela vai com a sua raiz, pastor Getúlio, até os lençóis freáticos, aleluia. Ou seja, não tem quem impeça ela florescer, não tem quem impeça ela crescer, e não tem quem a derrube, porque as suas raízes são profundas, aleluia. Por isso você vê crente aí, caindo para cá, desviando para lá, fazendo isso, porque ele não tem raiz profunda, aleluia. Ele quer viver superficialmente, ele não tem raízes lá embaixo, ele não depende, aleluia, do que já está preparado. Lá embaixo, a água freática, o lençol freático, nunca vai secar, aleluia. Então eu digo para você, nesta manhã, não busque o superficial, busque aquilo que nunca vai acabar, que é a graça, a misericórdia, o poder, a
amor e perdão de Deus para a nossa vida. Aleluia! Busca sustento lá embaixo. Cresce em lugar, pastor, arenoso. Não cresce em terra adubada. Não cresce em terra preparada. Ela cresce lá no lugar difícil, na dificuldade. Ei, tem palmeira de Deus aqui nessa manhã? Então, Deus está dizendo para você, não importa o lugar, não importa a situação, não importa o terreno, se você tiver raiz profunda, nada vai te derrubar, nada vai te abalar, nada vai impedir você de crescer, de florescer e dar fruto, e fruto com abundância, se você estiver buscando lá na base onde Deus, aleluia, preparou. Lugar glorioso. Aleluia. A nossa vida, ela é formada na intimidade com Deus. A comparação com essa planta que tem raízes profundas, fala de uma intimidade profunda com o nosso Deus, pastor. Sabe, aí então quando nós vemos, um pede, Deus faz. Outro pede, Deus não faz. Um passa por um momento difícil e está sempre lá de pé. A palmeira, bate o vento, parece que ela vai cair. Não, passa o vento, ela está de pé, porque ela tem raiz profunda. Quem tem intimidade, mesmo que passe um momento na maior dificuldade da sua vida, parece que ele vai cair, parece que ele vai abalar, parece que ele vai parar. Mas quanto mais bate o vento, quanto mais areia, quanto mais problema, mais ele cresce, mais ele tem poder. Porque o quê? Ele está subtraindo, ele está buscando onde a fonte nunca seca. Aleluia! Então, a nossa vida é de intimidade. A comparação com essa planta que tem raiz profunda é de uma intimidade profunda, da raiz buscando água e sustento. Que maravilha quando somos comparados com a palmeira. O Senhor quer fazer das nossas raízes, raízes profundas, onde essas raízes sejam sustentadas. Não precisa o pastor Getúlio ir lá jogar uma água lá. Não, se o pastor jogar, ela vai receber. Mas se o pastor não jogar, ela tem a capacidade de ir lá embaixo e ir buscar. Ou seja, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus. Aleluia! Quando buscamos de manhã, de tarde, de noite, o nosso sustento, a nossa vida, o salmista diz que nós cresceremos como cedro do Líbano. Aqui tem um outro mistério. E o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor. Diz que eles florescerão nos atos do Senhor. Aleluia. Ou seja, a nossa força, o nosso vigor, a nossa vida tem que ser extraída do Senhor. Por isso, é bom sermos comparados com a palmeira. Aleluia. A palmeira, irmãos, presta atenção. A palmeira, ela não quebra. A palmeira, ela cresce na vertical. Você não vai ver uma palmeira nascendo torta. Você não vai ver uma palmeira crescendo para baixo. Você não vai ver. Não, ela cresce na vertical. Ela está sempre ereta. Ela está sempre reta. Ela está sempre glorificando a Deus. Ou seja, né? Se ela está sempre crescendo para cima, o que significa? Que ela está sempre olhando para o Senhor. Ela não está olhando para o lugar que ela está plantada. Ela não está olhando para a dificuldade onde ela foi plantada. Ela não está olhando para o vento que vai tentar derramar, que vai tentar derrubar. Ela está olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Se você tem viajado por aí, você vai ver na beira das estradas, onde aquelas empresas de papel plantam aqueles eucaliptos. Eu não sei se você já percebeu. Você não vê um eucalipto, pastor Joel, torto. Você vê ele sempre reto. Sabe por quê? E eles são assim, ó. Eles têm uma distância plantada um do outro, que não dá para a ponta dele
tipo assim, baixar e mudar o crescimento. A técnica do plantio, um pertinho do outro, acho que tem um certo espaço, eu não sei quanto, mas você vai ver, eles crescem porque eles começam a crescer buscando o solo. A ponta dele está sempre olhando para o solo. Então, o crescimento dele não é para o lado, não é para lá, não é para baixo, é sempre para cima. Então, você vai ver, essa é a palmeira, que ela cresce na vertical. E ela cresce bem alta, ela cresce no deserto, ela cresce sem água, ela cresce num lugar quente, muito quente. O mesmo Deus que cuida do lírio, o mesmo Deus que cuida do campo, o mesmo Deus que cuida das aves do campo, é o mesmo Deus que cuida da palmeira e que cuida de mim, que cuida de você também, aleluia. A Bíblia diz que o lírio do campo, ele é tão formoso, ele é tão bonito, que o Senhor disse assim, nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, em toda a sua beleza, aleluia, se vestiu como um dos lírios. Por quê? Porque Salomão dependia do que os outros faziam, dependia do seu dinheiro para comprar, mas o lírio depende do Senhor, e a Bíblia diz que tudo o que o Senhor faz é bom, aleluia, é o melhor. Então, para de reclamar, porque o que você tem, o que aconteceu, o que está acontecendo e até mesmo o que vai acontecer é da parte de Deus. E se é da parte de Deus, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo para nos ensinar. Então, nessa manhã, seja palmeira de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, ela cresce na vertical. Aleluia. No deserto, irmãos, também tem crescimento. No deserto, irmãos, também tem milagres. Quem já passou por deserto aqui? Deixa eu perguntar para você. Teve vitória lá no deserto ou você foi prostrada lá? Então tem, se Deus já te deu uma vitória lá, Ele vai te visitar novamente, Ele vai te abençoar novamente, aleluia. A Bíblia diz de uma mulher que saiu despedida de uma casa com uma criança, com uma botijinha de água e um pedacinho de pão. Acabou a água, acabou o pão, certamente eles iam morrer. Aquela mulher, ela pega o seu filho, leva lá na frente e deixa ele lá e vem para cá e fala assim, olha, eu não vou ver o menino morrer, eu sei que vai morrer, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero olhar. Então deixou lá ele lá com a distância de um tiro de uma flecha e foi lá e ficou reclamando. O Senhor vem e fala, ei, Agar, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi a oração do menino. Aleluia. Deus está ouvindo a oração de crente aqui nesta manhã. Ele só está trabalhando segundo a vontade dele, irmão. Nós não temos como mudar a vontade de Deus, mas se a vontade de Deus na minha, na tua e na nossa vida ela é perfeita, glorifica a Deus. Porque se Deus está cuidando do lírio, se Deus está cuidando da árvore, se Deus cuida da palmeira, se Deus sustenta a palmeira, porque Ele não vai sustentar você, porque Ele não vai me sustentar, porque Ele não vai segurar a tua família, porque Ele não vai ajudar teu filho, porque Ele vai ajudar a tua filha, porque Ele não vai nos ajudar nessa manhã. Então nessa manhã, aproveita, o dia está começando, então aleluia, comece o seu dia adorando, comece o seu dia louvando, comece o seu dia indo buscar lá na intimidade, aleluia. Você é palmeira, a dificuldade não vai te derrubar, o vento não vai te derrubar, a seca não vai impedir você de crescer. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito, e se Ele tem um propósito é que Ele te levou na intimidade. Eu sou íntimo com Deus, aleluia. Eu não preciso mandar recado, eu não preciso pedir para ninguém ir, eu não preciso pedir para ninguém orar, eu mesmo posso fazer, eu mesmo vou fazer, você mesmo pode fazer, você mesmo vai fazer nessa manhã, e Ele vai te ouvir, porque Ele não saiu de férias, Ele não está se preparando para o feriado de amanhã, Ele não está se preparando para nada, Ele está se preparando porque Ele quer ouvir a tua voz, e o momento em que você abrir a tua boca e a tua voz chegar lá nos altos céus, tem um anjo lá já preparado para vir trazer a bênção para você. Lembra daquela visão de Isaías? Que ele viu o anjo, que eles tinham 6 asas, 2
Eles faziam o quê? 2 asas, cobriam o rosto, 2 asas e 2 asas. Eu quero crer que esse anjo que tinha as asas que voavam, ele estava pronto para vir atender a minha e a tua oração, para vir atender ao comando de Deus. Vai lá, visita o pastor Getúlio, que ele está em aflição, ele está com problemas, está com dificuldade, já está aí a asa pronta, já está aí, tá? Então vai lá e leva a resposta para ele agora. Louvado seja Deus. Mas vamos lá. Então, lembra bem, a palmeira cresce na vertical. Se você estiver crescendo para os lados, está tudo errado. Se você estiver crescendo cabeça abaixo, está errado. Tem palmeira de Deus aqui? Amém. Então diga para o irmão que está do outro lado. Fala para ele assim, ó, palmeira. Palmeira. Olhe para cima. Não adianta olhar para baixo. Aqui embaixo não tem nada. Aqui embaixo ninguém ajuda, ninguém socorre. Mas quando nós olhamos para cima, lá está o Senhor. E o salmista não disse: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem do monte. O monte tinha muito ladrão, tinha muito salteador. Mas ele olhava além do monte, aleluia, porque ele sabia que além do monte estava o Senhor. Então, palmeira de Deus, para de olhar para baixo, para de olhar para o lado, para de olhar para a vida do outro, para de olhar para a vida daquele. Começa a olhar para Jesus, autor e consumador da tua, da minha e da nossa fé, aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. No deserto há crescimento. No deserto tem providência de Deus. Ele atende orações no deserto. Sim ou não? Sim. O povo queria água. Deus deu água no deserto. O povo estava com fome. Teve maná? Mas chegou um momento que o povo estava enjoado do maná. Eles seguiram o quê? Teve carne? Então por que ele não pode atender você, não pode atender a mim? Aleluia. O problema é que às vezes nós não estamos na direção de Deus. Nós não estamos indo no caminho de Deus. Nós não estamos crescendo como Deus quer. Nós não estamos olhando para onde Deus quer que nós olhemos. Então, é essa a grande dificuldade, aleluia. A palmeira não cai, a palmeira não se abala, porque ela tem raízes bem fortes para baixo, aleluia. E ela sempre está olhando. Começa a olhar para cima. Começa a olhar para cima. Aleluia. Enquanto nós estamos olhando para a dificuldade, nós ficamos mostrando para Deus a nossa dificuldade. Mas nessa manhã, começa o tamanho do teu Deus, aleluia. Nós estamos mostrando o tamanho da dificuldade para Deus todo dia. Será que Deus não sabe? Sabe. Mas faça o inverso, Letícia. Começa a mostrar para o teu problema o tamanho do teu Deus, o poder do teu Deus, a alegria que Deus tem para te ajudar, para me ajudar e para nos socorrer. Aleluia. Deus está cuidando de pessoas no deserto hoje. Você está pensando que você está sozinho. Está pensando que você está sozinho. Deus está contigo lá no deserto. Aleluia. O nosso Deus não é como o Deus dos profetas de Baal. Os profetas de Baal, diz a Bíblia, que eles se rasgaram, eles se cortaram, eles passaram de manhã até a tarde se cortando. Vem Baal, socorre nós, Baal. Fica aqui presente, fica aqui com nós. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que Baal era besta de ir lá? Não. Elias estava lá. O embaixador do céu estava lá. O servo de Deus estava lá. Baal nem quis saber. Vocês se viram, se deu mais esse problema aí, se viram vocês. Mas quando Elias pegou a palavra, quando Elias arrumou o altar, quando Elias jogou água sobre o altar, jogou lá, parece que 500 e poucos litros de água, não tinha água, pastor. Olha a ousadia do homem. Não estava chovendo, não estava nada. A água lá era raridade, a água lá, um
copinho de água lá, se fosse comprar, era uma fortuna. Elias manda pegar as talhas lá, joga a água aí. Você não me lembra, eu tenho marcado aqui, não sei quantos litros lá, mas foi mais de 400 litros de água jogada fora. As pessoas olhavam e falavam, misericórdia, esse cara endoidou. Primeiro ele fala para não chover, agora pega a água, a única água que tem, está jogando tudo fora. Mas ele sabia o Deus que ele cria. Aleluia. Amém? Bem, Deus tem vitória no deserto. Você pode até estar pensando que esse lugar não é para você. Você pode estar até pensando que Deus esqueceu de você. Porém, é aí que o Senhor te fará crescer, Ele vai te alimentar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Falando ainda da palmeira, presta atenção. A palmeira, ela suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. O vento vem que vem para cima dela. Mas quando o vento vem, significa o quê? Pode vir, vento. Eu estou firme na rocha. Eu tenho raízes. Eu tenho profundidade. Eu tenho intimidade. Eu não olho para você, eu não olho para lá, eu não olho para lá, e muito menos para lá. Eu estou sempre olhando para lá, porque é de lá que vem a minha força. Aleluia. Aleluia. Uma força muito grande. Por que ela não quebra? Diante de um vento tão grande. Por ser alta, ela poderia quebrar. Vento de 150 km por hora. Ela pode curvar, mas não quebra. O vento pode ser forte, mas quando parece que ela vai quebrar ou cair, ela se levanta novamente, porque ela tem raízes profundas. Você já passou naquele momento que para você, eu já pensei isso, falei, Senhor, essa eu não vou aguentar, essa eu não vou suportar. Senhor, essa está muito grande. Eu acho que você já passou por um momento desse, não? Aleluia. Mas quando o adversário pensou que tinha conseguido, está lá você de novo. Ó, você fica assim, ó. Pode ter até encostado o pé, mas passou o vento, ó. Está lá você de novo, olhando para o céu. Está lá com as raízes lá profundas, aleluia. Está lá você de pé de novo, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Está lá você novamente depois da luta, de manhã louvando, à tarde louvando, à noite louvando, no culto louvando, na volta do culto louvando, enfrentando o deserto. Não tem problema, você não está sozinho. Então, aleluia, ela tem raízes profundas. Por isso, o justo é comparado com a palmeira. Quando parece que ele vai cair, quando parece que ele vai quebrar, quando parece que vai entregar os pontos, lá está o Senhor para sustentar, para segurar. Ela não resiste ao frio. Isso é um detalhe. Ela é acostumada no fogo. Ela é acostumada no calor, na brasa. Então eu posso comparar isso aqui com o que o Senhor diz, olha, nem frio, nem morno. Tem que ser? Dá um toquinho, meu irmão, pergunta para ele, está frio ou está morno? Ela não resiste ao frio. Ainda que tenha raiz profunda, ainda que olhando para cima, o negócio dela é no fogo, aleluia. E aqui eu estou pregando para aquele pentecostal que gosta de fogo. Você que viver no fogo, irmão, você apaga. E se apagar, está ruim. Se você ficar morno, o Senhor vomita. Então você tem que ser quente todo dia, aleluia. Não importa, irmão. Fica quente aí. Se o irmão estiver do teu lado aí, aleluia, é frio, ou ele vai esquentar, ou ele vai esfriar de vez. Mas você não vai esfriar. Você vai continuar cada dia mais quente na presença do Senhor, aleluia. Ela só floresce em ambiente quente. Não adianta você pegar uma palmeira daquela do deserto e plantar lá, vamos dizer, lá do Rio Grande do Sul, que então ela chega lá no Rio Grande do Sul, lá tem um dia do ano lá que está abaixo de zero, ela não vai. Ela só vai em lugar quente.
E é como o crente pentecostal, ele só se dá bem no lugar quente. E se dá bem no lugar quente, não é de qualquer jeito ser crente, não. Porque tem crente que acha que fica sapateando. Tem crente que acha que fica chutando no banco. Tem crente que começa a sentir a presença do Senhor, empurra a carta, derruba a carta, pisa no pé da carta, levanta, vambora, pum, na cabeça. Não, você crente pentecostal, não é isso não, irmão. É ter a chama, mas dentro do seu coração, aleluia. Porque quando o diabo olha lá de longe, ele vê uma placa, pastor Getúlio, propriedade particular de Deus. Aqui não tem acesso a ninguém. Aqui só pode entrar o dono, aleluia. Você não vai em fazenda aí que tem a placa lá, ó, aqui não pode entrar propriedade particular. Se entrar, você vai arrumar problema. Se o diabo tentar entrar, ele vai arrumar problema. Então, o Senhor um dia disse: não dê lugar ao diabo, dê lugar para o Senhor. Não encha das coisas dessa terra, enche-se das coisas do Senhor. Não busque as coisas que são daqui, mas busque as coisas que são de lá. Não tenha amizade com as coisas desse mundo, porque os amigos do mundo são inimigos de Deus. Ou você quer ser amigo de Deus, você quer ser amigo do mundo, não dá. Hoje é uma escolha, como disse Elias. Hoje vocês estão cocheando entre dois senhores. Escolha: se Baal é bom, sirva ele. Se Deus é bom, sirva ele. O que vocês não podem ficar é no meio do caminho. Aleluia. Aqui terminando, quero falar um pouquinho do cedro do Líbano. Nós falamos de duas coisas, né? Falamos da palmeira e do cedro. Até agora eu só falei da palmeira. Bora lá. Cedro do Líbano. Olha que coisa, irmãos. Cresce nas montanhas. Já pensou? Um só cresce lá no deserto, lá embaixo, sem água. Esse aqui cresce nas montanhas. Olha a diferença de um com o outro. Nos 3 primeiros anos, o cedro, ele cresce 5 centímetros para fora. Outra vai 300 para baixo. O cedro, nos 3 primeiros anos, 5 centímetros para cima. 1,50 m para baixo. Olha a diferença. Ele chega de 25 a 40 metros de altura. Ele tem, numa média, na fase adulta, 14 metros de diâmetro. Forte. As rochas não são obstáculo para o cedro do Líbano. Ele cresce no meio das pedras. E se você quiser ser como um cedro, você tem que crescer onde Deus te plantar. Você tem que crescer onde Deus te colocar. Você tem que florescer onde Deus colocar você, onde você estiver. O cedro não escolhe o lugar para crescer. É Deus que põe ele lá. É Deus que põe ele lá. É Deus que faz ele crescer lá. Aleluia. Não adianta você querer mudar de lugar. Não adianta você querer trocar de lugar. Não adianta você querer escolher para se plantar. Não. É Deus que coloca você. Porque uma tem 300 para baixo. A outra tem 1,50 para baixo e 5 centímetros para cima a cada 3 anos. E as rochas não são problemas para ele crescer. Então eu aprendo o quê? Quanto mais pedra, pastor Getúlio, quanto mais rocha, quanto mais duro o terreno, mais ele cresce e mais forte ele fica, aleluia. Porque ele não é desenvolvido na moleza, no bem bom. Ele está, sabe, tudo que ele faz é conquistando, é empurrando uma pedra para lá, a
raiz baixou, deparou com uma pedra, ele dá a volta na pedra, ele sai da pedra, ele arruma um jeito para ir para lá, um jeito para ir para cá, aleluia. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Não dá de um jeito, vai do outro, não dá, aleluia. Às vezes dá uma viradinha, mas continua crescendo, aleluia. Um vai crescer para baixo, um vai ter intimidade para baixo. Cresce um pouquinho só para baixo, raiz de 1,50 m, porém, aleluia, 14 metros de diâmetro. Talvez para abraçar isso aí tem que ser umas 10, 15, 20 pessoas. Ou seja, pode bater o vento, eu estou forte, eu posso não ter muita raiz lá, mas eu estou forte, aleluia, eu sustento, aleluia, eu consigo ultrapassar, ele não vai me derrubar, aleluia. Estou crescendo com sabedoria. Aleluia. Então, quanto mais rocha, quanto mais pedra, quanto mais obstáculo, ele mais cresce. Ele tem beleza, ele tem perfume. O cedro do Líbano é símbolo de força. O cedro do Líbano é símbolo de longevidade, vida longa. Aleluia. Tem cedro do Líbano aqui nessa manhã? Eu olhando para você, posso até te achar franzino, fraquinho, mas se você estiver crescendo sobre a rocha, se você estiver, aleluia, nada vai te abalar, nada vai te derrubar, aleluia. Então ele é símbolo de força, longevidade. A madeira do cedro, não sei se vocês lembram, hoje está em extinção essa madeira, e se onde estiver é proibido cortar. Mas essa madeira ela é usada para construção, para edificação. A resina do cedro ela é usada na mumificação. Sabe aquelas múmias, aquelas coisas? A resina dele é usada para mumificar, para conservar, né? Para dar longevidade ali, para conservação. A sua casca é usada no tratamento de lepra. A casca do cedro é usada para tratamento de lepra. É remédio. Que árvore é essa a qual nós somos comparados? A sua seiva, a sua casca, né? A seiva, a casca, ela é remédio. E será que nós, como cedros do Líbano, será que nós servimos para alguma coisa? Ainda que forte. Mas tem cedro aqui nessa manhã que não me relem e não me toquem. Mas o cedro arranca a casca dele porque serve. Às vezes as pessoas estão rasgando a tua casca. Mas você, como cedro, tem que saber que ainda que eles tirem uma casquinha de você, está servindo para alguma coisa. Aleluia. A casca é usada no tratamento de lepra. De repente estão tirando uma casca do pastor Getúlio, e a lepra nos dias da antiguidade era símbolo de... E às vezes estão mexendo com o pastor Getúlio, com o pastor Joel, com o Edson, sabe? Mas está sendo tratado para remédio contra o pecado. Que árvore é essa que nós somos comparados? Forte, majestosa, que vence as pedras e obstáculos, que tentam impedir o seu crescimento. Alguém já tentou impedir você alguma coisa aqui? O que você fez? Largou o que você estava fazendo? Porque as pessoas... Ai, não vou não, Carol, fica... Ela que fala, não. A raiz, quanto mais problema tem, mais ela vai crescer. Tem uma pedra na frente? Opa, sem problema. Ah, você não quer que eu faça? Não. Mas o Ivan e a Carol quer. Então, enquanto você tem um que não, tem 10 que sim. Você vai atender quem? Acabou. Esse é o cedro do Líbano. A rocha não impede ele de parar.
A rocha não impede ele de crescer. A rocha não impede ele de ser forte, de ter 14 metros de tronco. Irmão, dá uma olhada naquela coluna ali. Aquela coluna ali tem o quê? 30 centímetros? Ela é de gesso, ela não é, mas vamos dizer que fosse de concreto, de madeira. Ali tem 30 centímetros. Já pensou uma árvore de 14 metros de diâmetro, pastor? Eu quero que você saiba uma coisa. O Senhor quer que o diabo, quando olhar para você, não te veja franzino desse jeito. Ele, quando olhar para mim, não me vê desse jeito. Que o Senhor, quando o diabo olhar para você, ele tem que olhar para você e ver você como um cedro. 14 metros de diâmetro, aleluia. Firmado na rocha. Crescendo aos poucos. Porque tem gente que quer crescer de uma vez só. E a Bíblia diz que quando você cresce de uma vez só, você cai de uma vez só também. Imagina, cada 3 anos, 5 centímetros, pastor. Quanto tempo essa árvore vai ter para chegar a 14 metros de diâmetro? Irmão, você se converteu ontem, hoje você já quer sentar na janelinha? Hoje você já quer ser o bambambam? Hoje você já quer ser o supra-sumo? Antigamente a gente falava, pastor, você já cresceu antes, você já quer ser apóstolo? Irmão, apóstolo já caiu em moda, já tem gente querendo ser semideus. Já tem gente querendo ser até Deus. Já tem gente aqui, a unção do querubim, a unção do serafim. E então, mas quando o camarada vai na unção do serafim, olha o que está dizendo. Que a unção do serafim será o seu fim. Entendeu? Então, quanto mais pedra, mais obstáculo, quanto mais problema, mais ele cresce. Que homem é esse? Que crente é esse? Que povo é esse? Que mesmo na pandemia, mesmo com as adversidades e dificuldades, continua louvando, cantando ao Senhor de manhã, de tarde e de noite. Quanto mais dificuldade, mais ele cresce. Quanto mais problema, mais ele canta. Quanto mais problema, mais ele ora. Quanto mais ele jejua. Quanto mais problema, ele canta. A Bíblia fala, olha, não dá para fazer nada, não dá para fazer outra coisa. Começa a cantar, a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor. Então, se não dá para orar, se não dá para isso, se não dá para aquilo, começa a cantar, começa a assobiar, começa a cantar em espírito. Mas não deixe de fazer, não deixe de buscar, não deixe de adorar. Os que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão no átrio do Senhor. Na velhice ainda darão fruto. Aleluia. Está pensando, pastor? Está pensando, pastor? Que só porque nós estamos aí já atingindo aí, né? Uma certa idade, não vamos dar fruto? Não. A Bíblia é quem está dizendo. Na velhice darão fruto. Olha aqui, ó. O cedro, na sua idade de vigor, na sua idade maior, é onde eles tiram a casca. Então, eu estou agora na melhor idade. Nós estamos na melhor idade. O meu tempo já passou. Passou nada, irmão. Passou nada. Deus diz que Ele pode renovar as suas forças. E não é por eu sou muito fazer, não. É pela sua postura. Às vezes você não pode ir, Deus muda a pessoa. Às vezes não é uma oração. Então Ele está dizendo que na sua, aleluia, velhice, eles darão fruto. Eles serão vistosos e florescentes. Isso aí é uma coisa que, aleluia, eu já estou meio na idade aí, mas ainda sou viçoso. Aleluia. Eu ainda tenho seiva, eu ainda tenho a verdura, aleluia, da planta. Moisés, na sua quase morte, a Bíblia diz que lá, quase morrendo, a Bíblia diz que o vigor do seu rosto nunca se apagou, pastor Joel. Ele tinha o mesmo vigor já lá, à beira da morte, no mesmo vigor que ele tinha quando tinha 20 anos, aleluia. A força do Senhor é que te faz forte, a força do Senhor é que te dá o vigor, a força do Senhor, aleluia, é a nossa alegria, aleluia, é aquilo que nos impulsiona, que nos vai fazer. Irmão, não tem esse negócio, é velho, não tem negócio, é velho, é empresário. Irmão, o velho é o diabo, aleluia. Mesmo que nós temos uma longevidade de idade, nós não somos velhos, nós somos usados por Deus, aleluia. Eu não me troco por muito jovem. Você quer ver? Eu vou falar uma coisa para você.
você vai ficar de boca aberta. No Japão, agora nesses dias, eu, a Vera e o Israel, nós andamos à base de 15 quilômetros por dia. Tem muito jovem aí, irmão, que ele chega na igreja e ele senta lá no último banco. Ele sai lá do último banco, ele vem aqui, senta no primeiro. Eu estou dando uma comparação e também não quero falar do louvor, mas dizendo assim, aí ele vem aqui para o louvor, aí ele vem aqui. O que nós vamos cantar hoje? Ô, irmão. É mentira, cara. Então, irmão, o jovem de hoje está cansado. Mas eu me fortaleço nessa palavra. Aleluia. Na velhice ainda vai dar fruto. Eu tenho certeza que eu ainda estou dando fruto. Aleluia. Eu quero que você também tenha essa certeza. Quando você chegar lá, aleluia, bendito seja Deus. Eles serão comparados com a palmeira, que tem raízes profundas, que cresce na vertical, que cresce para cima, cresce, dá frutos para o Senhor, cresce no deserto, ele cresce na prova, mesmo sem água, mas o Senhor cuida dela, aleluia. Você pode não ter alcançado o que você precisava, mas você precisa conhecer, você precisa saber que Deus está providenciando para você o que você precisa, o que é necessário. Ela suporta o vento, ela suporta a tempestade, ela pode se curvar, mas ela não quebra e não cai. Depois do vento, ela está lá glorificando a Deus. Eu louvo a Deus, porque depois da pandemia ainda ficou um povo. Alguns foram, alguns estão servindo a Deus, glória a Deus, mas tem muitos que foram e pararam, desanimaram, voltaram para trás, apostataram da fé. Isso é triste. Por quê? Porque não era palmeira, não era sério, não estava firmado, não tinha raízes profundas, não tinha intimidade, não cresceram em tempo real de Deus, aleluia. Não tinha um tronco, não era forte, não era vistoso, não deram fruto, não buscaram de manhã, não buscaram de tarde, e muito menos de noite. E se não busca de manhã, se não busca à tarde, irmã Kátia, à noite aqui não vai buscar mesmo, na vez está cansado, aleluia, né? E a gente está cansado de ver, às vezes, a pessoa aqui no culto, o Senhor está jogando fogo na empanada aí, usando o pregador, e o camarada está assim, ó. E olhando para o relógio, meu Deus, acaba logo, muda logo, eu quero ir embora. Então, irmãos, não tem. Eu fico preocupado, irmão Pedro, um camarada desse no céu. Entendeu? O irmão Pedro usou a palavra que não vai entrar, irmão. Porque no céu, ó, nós começamos o culto aqui hoje, 9 horas, 11h30, no máximo 20 para meio-dia, nós vamos terminar. Que hora que vai começar o culto no céu, pastor Getúlio? Não tem hora para começar e não tem hora para acabar. Aí o negócio está se apertado, irmão. E tem uma coisa, viu? Não vai ter relógio, não. E nem vou me preocupar. Você já imaginou, irmão? Eu, às vezes, meu prazer maior do mundo, eu vou acabar. Ó, eu viajei sexta-feira, voltei ontem à noite. Os irmãos precisam saber a dificuldade que eu tive de não ter a minha metade junto. Porque tudo que a gente faz é junto. Tudo que o Joel faz é com a Solange. Tudo que o irmão faz é com a... Sabe? Quando tem amor, quando tem... É isso aí. Agora, você imagina, irmão, eu vou ficar preocupado, eu estou lá sentado. Aí eu quero sentar. Lá eu quero sentar. Jesus de um lado, eu do outro. Se eu puder, irmão, eu quero agarrar Jesus igual o Jacó segurou o anjo. Pelo menos umas 3, 4 horas lá, ele vai ter que dar para mim. Eu vou perguntar um monte de coisa. Eu quero beijar o pé dele. Eu quero beijar a mão dele. Eu quero beijar o cabelo dele. Eu não sei o que eu vou fazer. E você acha que eu vou estar preocupado com o horário? Não, irmão. Ele vai ter que ter um horário para mim. Pode ter 10 horas para fazer tudo, mas para mim eu também quero 10 horas. Se for 20 horas para o Israel, eu também quero 20. E assim, e às vezes as pessoas vêm e querem ir embora rápido, querem que acaba rápido. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto a pessoa aqui, talvez um pouquinho mais velha de evangelho aqui, seria a Lourdes.
Quanto tempo, Lúcio, você está no Evangelho? Quantas vezes você ouviu um detalhe desse da palmeira? Não, que te deram, quanto ela cresce, quanto ela cresce. Difícil, irmão. As coisas de hoje, os camaradas aqui é um oba-oba e tal. Então você traz um, né? Agora você acha? Eu estou aqui dentro da ciência. Mas você já pensou? Eu quero chegar lá e perguntar, Senhor Jesus, me fala o mistério da palmeira para mim. Eu fiquei de boca aberta, a igreja ficou. Quando eu falei que ela cresce 300 para baixo, bate dentro de 150 anos. Mas como foi que o Senhor projetou isso? Então é assim. Na velhice você vai dar fruto. Você vai ser cheio de seiva. Você vai ter o verdor para anunciar que o Senhor é reto. Para anunciar que Ele é a tua rocha. Que Ele é o teu Senhor. E que Ele não te faltará. Amém, meus filhos? Busque intimidade com Deus. Seja íntimo com Deus. Não esconda nada de Deus. Sabe, irmãos? Você esconde alguma coisa da Cátia? A Cátia esconde alguma coisa do pastor Getúlio? Você esconde alguma coisa do Edson? O Edson esconde alguma coisa de você? A Solange esconde de Joel? O Joel esconde, ele não esconde. Então, irmão, não esconde nada. Porque mesmo que se a Solange esconder algo do Joel, pode enganá-lo. Mas a Deus ninguém engana. Então, a maior e melhor intimidade, seja íntimo com Deus. Tenha intimidade com Ele. E quando a gente tem intimidade com uma pessoa, ainda que ele diga para você não, mas com jeitinho, é provável que você extraia em si. Então, é desse jeito, viu? Ô Bruno, é desse jeito que eu quero ficar com Jesus. Irmã, aleluia. Ô irmão, que coisa tremenda é nós estarmos com Jesus. Que coisa tremenda é você ser um cedro do Líbano de Jesus. Crescer nos átrios do Senhor, crescer aqui dentro, crescer lá fora, crescer no trabalho, crescer lá na escola, crescer na vizinhança, crescer na tua casa, ser uma palmeira, aleluia, bate o vento, você não cai, tem intimidade, tem profundidade, e aleluia. Deixa eu parar aqui. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Você que tem intimidade aí com o Senhor, entre dentro dessa palavra nessa manhã. Entre dentro desse texto nessa manhã. Você que é cego, você que é palmeiras, você que é, você que tem força, você que é símbolo de longevidade. Sabe, o Senhor está te comparando com o cedro, que é símbolo de longevidade, porque você está aqui no momento, daqui a pouco você vai passar para a eternidade, você também vai ser algo assim que não terá fim também. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Agradeça a Deus. Aleluia. Talvez você não teve tempo de agradecer a Deus lá na tua casa. Aproveita agora. Você vai, o salmista dizia aqui: louva a Deus, ora a Deus, busca a Deus, agradece a Deus, fala com Deus de manhã, de tarde, de noite. Essa é a hora. Aleluia. Fale com Deus, agradeça a Deus. Louve a Ele pela tua vida. Aleluia. Louve a Ele porque você tem intimidade. Louve a Ele porque Ele permitiu na tua vida você não ficar olhando para os problemas, olhando para um lado, você está sempre olhando para Ele. Louve a Deus porque Ele permitiu que, além das dificuldades, aleluia, você ainda tenha crescido na presença do Senhor. A tua raiz às vezes bate na rocha, bate na pedra, mas ela não tem impedido você de crescer, ela não tem impedido você de continuar. Você desvia dela e vai indo embora, vai dando glória, vai dando aleluia, vai glorificando, vai exaltando, vai crescendo, vai ajudando, vai dando seiva à sua casca, vai servindo para um monte de coisa. Alguém olha para você e vê a força do Senhor, aleluia, ele vê a graça do Senhor, ele vê a autoridade do Senhor sobre a tua vida. Então vai, aproveita agora e agradeça, louve e exalte a esse Deus tremendo, bendito e poderoso. Aleluia. Senhor, muito obrigado pela tua graça nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Se você tem motivos, você que já louvou, você que já adorou, você que já orou,
Agora, use as tuas mãos e aplauda ao Senhor com alegria.